Meta é dobrar o capital investido a cada 12 meses e nenhum investimento, absolutamente nenhum investimento, além dos leilões de imóveis, tanto judiciais quanto extrajudiciais, nenhum investimento além dos leilões de imóveis te possibilitará o atingimento de tal objetivo. Isso é um fato, né? O único investimento que é um empreendimento e que pode te proporcionar que você dobre o capital investido a cada 12 meses. Veja bem, a cada 12 meses você tem um upgrade de dobrar o seu capital. O único investimento que eu conheço é o leilão de imóveis. Isso é fato, isso aí nós temos visto todos os dias investidores dobrando, né, o capital investido, atingindo a meta, né, de dobrar a cada 12 meses. E eu quero continuar te ensinando aqui. Hoje nós vamos falar de um aspecto bastante importante para o atingimento dessa meta. Porque essa meta ela exige planejamento, primeiramente, como nós sempre dissemos aqui, exige a aplicação de uma metodologia, né, bem definida para que você tenha realmente êxito, né, na realização desse objetivo de dobrar o seu capital a cada 12 meses e exige, né, também um certo conhecimento técnico, que é o que a gente passa aqui para vocês, viu? Toda semana nós estamos aqui ensinando sobre leilões de imóveis. E hoje nós vamos tratar aqui de um tema que na verdade, é o ponto de partida que você tem que ter quando você se interessar por uma oportunidade que você vê em um determinado leilão, né? Você identificou uma boa oportunidade, você deve começar a sua análise pelo edital. Você deve analisar o edital do leilão. Ali no edital constam todas as regras que são imprescindíveis para o sucesso do seu investimento. Então você não pode simplesmente, né, encontrar ali uma oportunidade, julgá-la uma boa oportunidade pelo preço e simplesmente entrar nesse leilão sem fazer a análise adequada. O edital é quem vai ditar as regras do jogo, né? A lei, obviamente, né, dependendo da modalidade de leilão, há uma legislação específica que se aplica. Os leilões judiciais, eles são regidos pelo Código de Processo Civil. Os leilões extrajudiciais são regidos pela Lei 9.514 de 97. Que são os leilões extrajudiciais que nós estamos falando, são aqueles de imóveis, né, gravados com cláusula de alienação fiduciária em garantia, que são aqueles financiamentos imobiliários que foram inadimplidos, né, e que acabam por ter aí a execução extrajudicial feita pelo banco, certo? Então, né, como nós dissemos, há as leis específicas de cada leilão, mas o edital de cada leilão, ele trará ali aspectos muito importantes e eu vou ensinar hoje para vocês aqui alguns dos principais aspectos que você precisa ter muita atenção. E por que eu tenho que ter atenção, Carlos? Por que esses aspectos que você vai nos passar hoje aqui são aspectos que demandam mais atenção, né, do investidor, da investidora? Porque são aspectos que podem te trazer aí uma chateação, né? Podem te trazer aí até uma diminuição do seu lucro, né, da sua lucratividade, o que nós não queremos. Porque o que nós pretendemos quando nós entramos no leilão judicial ou extrajudicial de imóveis é ter a máxima lucratividade, né, não ter nenhum tipo de chateação e, acima de tudo, né, ter aí um ganho consistente, ter um ganho consistente, um ganho financeiro consistente. Essa é a meta. E aí nós temos uma meta que a gente sempre traça no escritório e que nós temos executado no dia a dia com os nossos clientes, que é dobrar o capital investido a cada 12 meses. E aí eu sempre lanço um desafio. Se alguém souber de um investimento seguro, que possibilite dobrar o capital investido a cada 12 meses,
pode me dizer, pode me enviar aqui no direct, que eu vou analisar e vou ter o prazer, né, de concordar, obviamente, se esse investimento realmente for algo que supere os leilões de imóveis. Até hoje, né, eu não encontrei e ninguém conseguiu me comprovar com dados, né, concretos que exista um investimento que seja melhor que os leilões de imóveis na atualidade, né? Porque nós estamos falando de um mercado que já é seguro por natureza, que dá um lucro naturalmente, que é o mercado imobiliário. Agora você imagina esse mercado, você participando desse mercado, comprando imóveis com 50% até 80% de desconto para revendê-los no mercado. Você já está no mercado extremamente seguro, extremamente lucrativo, que é o mercado imobiliário, com uma alavancagem maior ainda do investimento e da possibilidade de lucro por adquirir os imóveis ali com 50%, 80% de desconto de forma segura. Então não há dúvida, não há nenhuma dúvida de que os leilões de imóveis hoje, né, atualmente são imbatíveis, insuperáveis por qualquer outro tipo, qualquer outra espécie de investimento. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de alguns aspectos aqui muito importantes de serem observados no que tange a análise do edital. São aspectos que podem diminuir, se não forem analisados da forma adequada, podem diminuir a sua lucratividade, trazer aí uma chateação para o investidor, para a investidora, né, e uma frustração, né, do seu planejamento. Porque eu sempre ensino para as pessoas que me procuram no escritório, para os clientes que fecham conosco no escritório, para as pessoas que me procuram aqui também no Instagram pedindo aconselhamento técnico, eu sempre ensino que tudo começa com um bom planejamento. O mercado de leilões é excelente? É um mercado lucrativo? Tem oportunidades todos os dias? Tem, mas você não deve entrar sem planejar. Então assim, a leitura do edital, que é o nosso tema de hoje, ela faz parte desse planejamento. Então quando você joga na sua planilha de custos ali, que você vai ter na aquisição do imóvel, né, que nós já ensinamos aqui, vamos continuar ensinando, você joga na sua planilha de custo o que você terá aí, né, que despender para pagar aquele imóvel, além do lance dado, você vai buscar essas informações no edital, exatamente. E nós vamos começar então com uma pergunta: quem deve pagar os débitos de condomínio que recaiam sobre o imóvel? Se você vai lá e arremata um apartamento ou uma casa de condomínio e essa casa ou esse apartamento tem dívidas de condomínio, quem é que tem que pagar? Aqui vai mais um exemplo clássico do quão importante é você ler o edital. Vai vigorar exatamente aquilo que estiver estabelecido no edital do leilão. O edital do leilão pode dizer que os débitos de condomínio já estão pagos, ou que os débitos de condomínio serão pagos com o valor da arrematação, porque muitas vezes esse imóvel está sendo leiloado justamente por uma dívida de condomínio. Mas também o edital pode dizer, né, que você é responsável pelos débitos de condomínio. E aí aquele desatento, né, muitas vezes que improvisa na sua arrematação, que acha que é só entrar no leilão e já está tudo resolvido na sua vida financeira e que ele não precisa ter a atenção de planejar e nem o esforço, né, de buscar um certo conhecimento, pelo menos um conhecimento mínimo. Eu sempre digo que não precisa de MBA para participar de um leilão, precisa de conhecimento mínimo, né? Então esse improvisador, muitas vezes, quando ele arremata o imóvel, né, por 100 mil reais, por exemplo, e aí ele acha que é só pagar aquele valor ali de 100 mil reais, mais o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, e o leiloeiro que está tudo certo, né? Esse improvisador, muitas vezes, ele se surpreende com um débito de condomínio, justamente porque ele não analisou o edital. Então, primeira dica aí, prevalecerá o que está no edital com relação aos débitos de condomínio. É o que está lá no edital, é que
fará, né, que imputará, digamos assim, a responsabilidade. Se lá estiver dizendo que a responsabilidade pelos pagamentos dos débitos existentes de condomínio será do arrematante, é assim que será, né, executado ao final. Então, muitas vezes você vai arrematar um imóvel e se você não prestar atenção nessa disposição do edital, você pode acrescer muito, né, na sua arrematação. Não é difícil ver aí, viu? E é bom que se chame a atenção imóveis aí arrematados por 100, 200 mil reais, em que o valor de débito de condomínio, né, perfaz aí 20, 40 mil reais de débito de condomínio, o que muitas vezes diminui muito, né, muito mesmo, o lucro, a lucratividade ali daquele negócio que você fez. Então, analise sempre, né, se há alguma estipulação ali no edital que diz que os débitos de condomínio são de responsabilidade do arrematante. Porque se houver uma determinação no edital que os débitos de condomínio são de responsabilidade do arrematante, você não poderá alegar ignorância, porque a obrigação de ler o edital atentamente é de quem participa do leilão, correto? Um outro aspecto muito importante, né? Uma segunda pergunta, na realidade, que nós queremos responder aqui. E as dívidas de IPTU que recaem sobre o imóvel? Como funciona, Carlos? Como funciona, professor? Como funciona o pagamento dessas dívidas? Eu arrematei um imóvel, ele tem débitos de IPTU e eu quero saber se eu sou responsável. Mais uma vez, quem vai te responder isso é o edital. Mais uma vez, quem vai te responder isso é o edital. Então a pergunta: quem deve pagar os débitos de condomínio ou de IPTU? Quem deve pagar os débitos de IPTU? Essa pergunta é respondida pelo edital. O edital dirá lá assim: os débitos de IPTU, né, de tributários que recaiam sobre o imóvel, eles serão de responsabilidade do arrematante. Ou o edital dirá assim: os débitos de IPTU que recaiam sobre o imóvel serão subrogados no valor da arrematação, ou seja, serão pagos com o valor da arrematação, certo? Aqui eu quero fazer um parênteses muito importante, né? A guisa aí de conhecimento para vocês, né? Passar uma informação de questões jurisprudenciais aqui, que eu acho interessante vocês saberem o que envolve todo esse universo dos leilões, né? Há na lei, no artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, uma disposição expressa ali do Código, dizendo que os débitos de IPTU, né, resumidamente, os débitos de IPTU, eles subrogam-se, né, no valor da arrematação. Ponto final. Os débitos de IPTU, né, os débitos tributários, eles devem ser subrogados no valor da arrematação. Essa disposição legal, ela jamais poderia ser afrontada, né, desrespeitada por uma disposição de um edital de um leilão. Jamais poderia. Isso porque a lei, ela tem uma soberania sobre o edital, né? A lei, ela é o princípio da legalidade, né, que vigora no nosso ordenamento jurídico e que impossibilitaria, né, na análise mais técnica possível, que um edital de um leilão dispusesse o contrário. Mas, todavia, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou na jurisprudência, né, o que me causou bastante espanto, né, quando eu me deparei com esse entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Foi pacificado que os débitos de IPTU, caso previstos no edital, que serão de responsabilidade do arrematante, não importa lá o que está escrito no Código Tributário Nacional, no artigo 130, parágrafo único, porque o arrematante deverá pagar esses débitos de IPTU, né? E, não obstante, haja na lei ali uma determinação expressa de que esses débitos deveriam, né, independentemente do edital, ser pagos com o produto da arrematação. Deveriam ser subrogados, né, no valor da arrematação. Entretanto, né, para resumir aqui,
O que você deve fazer? Qual que é a sua postura diante dessa divergência entre a lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça? O meu conselho é que você siga a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porque é o que os juízes têm adotado e a gente não entra num leilão de imóveis para comprar briga judicial, né? A gente entra para lucrar, a gente entra para ter lucratividade máxima, né? E adquirir a nossa independência financeira e dobrar, né, o nosso capital investido a cada 12 meses. Então, a sugestão que eu dou, o conselho que eu dou, a consultoria que eu te presto aqui nesse momento é que você olhe o edital, siga o que o Superior Tribunal de Justiça entende sobre a matéria e analise o edital. Se o edital disser que o débito deve ser pago pelo arrematante, você tem que procurar saber o valor desse débito, né, através de um contato com o leiloeiro, né, saber, né, se o edital não mencionar o valor do débito, para que você não seja surpreendido lá na frente. Então, essa aí é uma segunda questão muito importante, né, que uma simples análise do edital, né, resolve, né, te permite planejar de forma a não ter aí uma surpresa, né, desagradável na arrematação. Então leia sempre atentamente o edital. Quer ver uma terceira questão que é muito importante que você analise e veja se o edital tem alguma disposição? É sobre a proteção com relação à evicção. O que é a evicção? A evicção você vai ver muito isso nos editais de leilões, né? A evicção é a perda, né, da propriedade por uma decisão judicial ou, como a jurisprudência tem admitido, por uma decisão administrativa também. Então, resumindo aqui, o que é evicção? Eu comprei um imóvel, não importa que tenha sido em leilão ou não, a evicção se aplica em qualquer tipo de aquisição imobiliária, certo? Então, eu adquiri uma casa e comprei essa casa e lá no contrato que eu fiz, né? O exemplo aqui, eu fiz um contrato com o vendedor e lá no contrato diz que ele não responde pela evicção. O vendedor não responde pela evicção. O que acontece? Se eu compro essa casa, entro para dentro dela com minha família, e aí, daí um tempo, essa casa ela me é tomada por uma decisão judicial, né, proferida num processo judicial, eu não terei como reclamar do vendedor, porque no contrato constou que ele não respondia pela evicção, ele não dava garantia alguma se houvesse evicção. Então a evicção é a perda da propriedade que você adquiriu por uma decisão judicial, via de regra, porque há na jurisprudência a aceitação também de decisões administrativas, né, como evicção, né, entrando aí dentro desse conceito de evicção. Então, aqui transportando o exemplo para os leilões de imóveis. Nos leilões de imóveis, você tem que olhar no edital se esse edital ele prevê expressamente que há uma proteção contra a evicção. E o edital, é bom que o edital estabeleça expressamente que há uma proteção do arrematante contra a evicção. Quer dizer, que aquele ofertante ali do leilão, ele dá garantia de que se houver a evicção, você será indenizado. Você receberá seu dinheiro de volta, você receberá a indenização correspondente às perdas e danos na forma da lei, certo? Mas tome cuidado principalmente com aqueles editais que dizem que não há proteção com relação à evicção. Esses aí são os mais perigosos, né? E há muitos, viu? A gente tem visto na prática muitos editais em que há lá dizendo expressamente, olha, não há garantia quanto à evicção, não há proteção em caso de evicção. Então você não deve participar, porque se houver, né, uma perda dessa propriedade que você adquiriu no leilão, advinda de uma decisão judicial, você
perderá simplesmente a propriedade e não terá o que reclamar. Por quê? Porque quando você for reclamar, qualquer juiz vai dizer, olha, o edital dizia expressamente que não havia garantia com relação à evicção, então você não pode reclamar, ponto final. Então tome muito cuidado. Tá vendo aí mais um aspecto importante que revela a importância da gente ler atentamente o edital. Então, recapitulando com relação à evicção, é bom que você participe de leilões que tenham o reforço no edital com relação à evicção, que constem lá, olha, há garantia com relação à evicção, ou há proteção com relação à evicção, né? O arrematante estará resguardado com relação à evicção. O que a lei diz é que se não dizer nada ali, né? Se o edital simplesmente se omitir totalmente, vigora a lei que diz que deve ser dada essa garantia da evicção, certo? Mas eu quero que você entre no leilão com 110% de proteção. Eu quero que você entre no leilão com 110% de segurança. Então, por esse motivo, eu indico que você entre em leilões em que o edital tenha esse reforço expresso com relação à evicção, dizendo que há sim, expressamente escrito no edital, há sim proteção no que tange a evicção de direitos, né? A ocorrência da evicção. Se ocorrer a evicção, você estará protegido então por disposição do edital. E em contrapartida, você fuja daqueles leilões em que há lá a ressalva de que não há proteção do arrematante com relação à evicção. Não há garantia alguma, né? Há editais que prevêem isso, então você não entre, porque se acontecer a perda dessa propriedade que você arrematar, você não terá para quem reclamar. E aí, se você for, né, simplesmente discutir em juízo essa questão, dizendo, olha, houve um enriquecimento ilícito, excelência, eu comprei, arrematei, e de repente veio uma decisão judicial que me tirou a propriedade, então eu tenho que ser ressarcido do meu dinheiro. O juiz, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar no edital. E aí, se ele ver ali que no edital está constando que não expressamente, que não há proteção com relação à evicção, você fatalmente, inevitavelmente, perderá a ação. Porque a evicção ela pode ser, por expressa disposição legal, ela pode ser uma garantia a garantia com relação à evicção, ela pode ser reduzida ou totalmente retirada ou também reforçada, né? Mas no caso de constar do edital que essa garantia é retirada, você não terá como pleitear nada. Você pode até entrar com ação, mas infelizmente essa ação não terá um êxito no final, porque o juiz, como eu disse, ele vai olhar o edital. Ele vai ver lá, não, vamos ver o que fala o edital. E aí, se ele se deparar com o edital que diz que não há garantia com relação à evicção, ele vai ter, obrigatoriamente, que considerar o que está no edital. E aí você perderá simplesmente o dinheiro da sua arrematação. Mas eu não quero aqui te assustar. O que eu quero é dizer para você e reforçar o que eu venho dizendo, que os leilões, eles constituem o investimento mais seguro, os leilões de imóveis, né? Os leilões de imóveis constituem aí um investimento, uma modalidade de investimento muitíssimo segura. Uma modalidade de investimento em que a segurança, depende exclusivamente de quem participa, né? É uma modalidade, os leilões de imóveis, né, eles constituem uma modalidade de investimento em que a segurança depende exclusivamente de você, comprador, de você, arrematante. E como você estabelece esse nível de segurança? Fazendo uma boa análise do edital, sabendo analisar o edital, verificando exatamente o que consta ali do edital, verificando as condições do leilão, verificando se há proteção com relação à evicção de direitos, verificando se há
ali, se há uma obrigatoriedade de você pagar os débitos de IPTU, se há uma obrigatoriedade de você pagar os débitos de condomínio, e pagar os débitos de condomínio e IPTU não é um problema, desde que você saiba com antecedência e coloque na sua planilha, para que você não seja surpreendido lá na frente. É você saber analisar, é importante, não é algo muito complexo assim. Você precisa de um conhecimento mínimo, né? Então por isso que eu digo que o risco nos leilões ele é inteiramente afastado pela atitude do próprio investidor, da própria investidora, e essa atitude deve ser no caminho assim de fazer um bom planejamento, fazer uma boa análise prévia do leilão e saber exatamente onde quer chegar. E a nossa meta é dobrar o valor investido a cada 12 meses. O que é muita coisa, viu? Dobrar o valor investido a cada 12 meses, o que é muita coisa e o que é extremamente comum, né, nesse mercado tão promissor que é o mercado de leilões de imóveis. Quer ver mais um exemplo aqui de que a análise do edital ela é importante? Já aconteceu de chegar no meu escritório pessoas dizendo assim, né? Chegar lá no escritório, né, dizendo basicamente assim: olha, doutor, eu arrematei um imóvel no leilão, estava com um valor muito baixo, muito bom o valor desse imóvel, mas quando eu fui, depois que eu arrematei, que eu fui verificar para tomar posse, eu vi que eu não tinha adquirido o imóvel inteiro, eu adquiri uma fração apenas desse imóvel. E aí agora eu quero devolver, né, eu quero anular aí a arrematação e quero meu dinheiro de volta. E aí qual que é a postura minha como advogado e que será a postura de qualquer advogado que um investidor nessa situação possa procurar, que é a postura primeira que esse profissional vai ter, que é a postura que eu tenho no escritório. Deixa eu ver o edital do leilão. Né? Geralmente a gente entra na internet mesmo, né? e vê qual leilão que o investidor participou e você vai olhar o edital do leilão. E já aconteceu algumas vezes esse exemplo dentro do escritório, quando eu olho o edital do leilão, lá prevê que o que está sendo leiloado é uma fração mínima do imóvel. Uma fração de 20%, 30% do imóvel. E a pessoa entrou no leilão, não leu o edital, arrematou a fração do imóvel, achando que estava arrematando o imóvel inteiro. Então aqui está mais um exemplo simples de que uma análise bem feita, né, com atenção do edital, ela é indispensável para o seu investimento, né? Porque apesar de não ser muito comum acontecer isso, já aconteceu, né, do investidor chegar no escritório dizendo que queria anular uma arrematação porque ele descobriu depois do leilão que ele tinha arrematado apenas a fração ideal do imóvel, quando na realidade ele achava que estava arrematando o imóvel inteiro. Então nessa situação o que eu faço? Eu analiso o edital. E aí se eu ver que no edital é uma fração ideal apenas que está sendo leiloada, não tem o que fazer. Esse investidor ele não pode nem sequer pleitear aí a devolução do seu dinheiro, né? Ele pode até entrar com uma ação. Ele pode até entrar com ação judicial questionando, mas o juiz, da mesma forma, o juiz dessa causa, ele vai querer analisar o edital. E aí ele vai ver, não, peraí, você tinha aqui previsto no edital, o edital foi publicado dizendo que era apenas a fração ideal do imóvel, então você não tem o que reclamar. Você não pode alegar ignorância, você não pode dizer, olha, meu Deus do céu, eu não li o edital, então por isso que eu arrematei achando que era outra coisa. Então esse é um exemplo também muito simples e que revela, né, com bastante clareza aí, a importância da leitura atenta do edital. Quer ver mais um exemplo aqui? Eu poderia passar a noite inteira citando exemplos, mas eu vou terminar nesse exemplo aqui. Muitas vezes o investidor, ele também, né, já aconteceu de me procurarem querendo anular arrematações feitas
dentro desse contexto que eu vou explicar para vocês aqui, e eu tive que falar a realidade, né? Que essa arrematação era impossível de ser desfeita, justamente porque no edital constava expressamente que se tratava daquela modalidade específica de leilão. Eu estou dizendo daqueles casos em que o investidor adquire a nua propriedade do imóvel e achando que está adquirindo a propriedade, e aí quando ele vê que a nua propriedade não dá o direito a ele de tomar posse do imóvel de imediato, ele se desespera e quer anular a arrematação. E aí a primeira coisa que a gente faz numa análise para pegar uma causa dessas, né? Você não vai lá em juízo deduzir uma tese que seja teratológica, que seja fora do contexto jurídico. Você tem que analisar primeiro. Então o que a gente faz? A gente pede o edital, analisa o edital. E daí se a gente encontra lá que se trata de um leilão realmente de nua propriedade, não há o que reclamar. Porque você não pode alegar ignorância com relação ao que está previsto no edital. Você não pode simplesmente dizer, olha, eu comprei enganado, né, eu não li o edital, mas eu achava que era, e eu quero o meu dinheiro de volta. Não. Se estiver previsto no edital, você não pode reclamar. Da mesma forma, se não estiver previsto no edital, ninguém pode te exigir algo que seja um ônus a mais para você aí na arrematação, certo? Então, esse caso de nua propriedade, por que não pode tomar posse, né? Você tem que analisar lá no edital. Se você ver lá o termo nua propriedade, você já vai saber. O que é a nua propriedade? A nua propriedade é aquela propriedade despida da posse direta. Ela não te dá o direito, no proprietário não tem o direito de tomar posse do imóvel imediatamente. Ele tem que esperar o quê? Ele tem que esperar o fim do usufruto. Quando se fala em nua propriedade, necessariamente você tem o usufruto sobre o imóvel. Tem alguém, né, que é um beneficiário de usufruto sobre o imóvel. E aí, esse nu proprietário que arremata, né, esse arrematante que arremata a nua propriedade, ele terá que esperar o término do usufruto. E aqui vai a má notícia. 99% dos casos de usufruto, de estabelecimento de usufruto no direito brasileiro, 99% são vitalícios. Ou seja, o usufruto é utilizado, né, até que o beneficiário faleça, né? Então é algo, né, extremamente preocupante para o investidor, é algo que não compensa para o investidor. Só que se você não analisar o edital, se você não souber o significado dos conceitos, você poderá, né, comprar a nua propriedade achando que está comprando a propriedade, certo? Então fica aí mais esse alerta para você que já está no mercado de leilões de imóveis ou quer entrar no mercado de leilões. Mas é importante aqui que você saiba de algo, né, que eu venho afirmando e reafirmando. Não existe investimento mais seguro no mercado do que os leilões de imóveis. Ele é o mais seguro e o mais rentável. E onde que está a segurança, né? O que é a diferença na segurança percebida nos leilões de imóveis em frente à segurança percebida em outros investimentos? É que aqui nos leilões de imóveis, a despeito da lucratividade enorme que você tem, a possibilidade de dobrar o seu capital em um ano, a despeito disso, você tem o critério de segurança aferido exclusivamente sob sua responsabilidade. A aferição dessa segurança, ela vai ser proporcional ao seu bom planejamento, à sua boa análise, né? Principalmente aí do edital do leilão. Obviamente que existem outros aspectos a serem analisados, né? Você não tem só que analisar o edital. Hoje nós estamos tratando aqui do edital dos leilões, mas há aspectos que vão desde a segurança do site, né, até outras questões processuais
né, que recaem ali sobre aquele imóvel que está sendo leiloado. Mas hoje nós estamos falando aqui do primeiro critério que você vai analisar após a verificação da segurança do site ali do leiloeiro. É justamente a leitura do edital, atenta do edital, saber exatamente qual que é a regra do jogo. Então assim, não se preocupe, né, se você já está no mercado de leilões ou se você quer entrar no mercado de leilões de imóveis, não se preocupe com a segurança, porque ela dependerá exclusivamente de você. E se você estabelecer um planejamento bem estabelecido, se você estabelecer um critério de análise bem consistente, se você fizer uma análise concreta do edital, né, de forma a te dar a segurança, você vai ter a segurança não é de 100% só não, você vai ter a segurança de 110%, porque no universo do investimento em leilão de imóveis, a segurança ela é responsabilidade sua como investidor. É você que ditará a segurança do seu investimento. E quando eu digo isso, eu digo porque você aprendendo a fazer a análise, você saberá identificar as armadilhas que possam existir no caminho. E quem consegue identificar as armadilhas que podem existir no caminho, né, naturalmente vai se desviar dessas armadilhas, né, e partir para uma outra oportunidade. Você vai bater o olho numa oportunidade e já vai saber se ela é algo consistente ou não. É por isso que eu digo que nos leilões de imóveis quem faz a segurança é você investidor, é você investidora. Diferentemente, por exemplo, lá do mercado de ações, né, em que você não tem controle algum. Você pode estudar, ser um expert, né, na teoria de investimentos, que você não tem controle algum, porque lá no mercado de ações, o mercado é volátil por natureza. Existe uma volatilidade do mercado que não depende, independe do seu conhecimento. Aqui no universo dos leilões de imóveis, a coisa é diferente, porque aqui o seu conhecimento faz toda a diferença. Aquilo que você planeja faz toda a diferença, não só na sua segurança, como também na sua lucratividade, né? Porque muita gente também se esquece que quando você adquire o imóvel em leilão, você precisa ter planejado também a venda desse imóvel, porque se for o objetivo, vender. Tem gente que tem o objetivo de alugar, mas para quem tem o objetivo de vender, você tem que planejar já a venda do imóvel. E para planejar a venda do imóvel, você precisa analisar a liquidez desse imóvel no mercado, porque tem pessoas que se encantam e se seduzem simplesmente e única e exclusivamente pelo preço do imóvel e depois se decepcionam. Porque compra um imóvel muito barato, mas não consegue vendê-lo no mercado com o lucro esperado porque não tem liquidez. Então, até nesse aspecto, pós-leilão, a sua análise definirá o seu sucesso, né? Não tem intervenção de outras pessoas, é você. E quando a coisa depende de você, né, com exclusividade, é algo muito melhor, porque você está lidando ali com o seu dinheiro. Você sabe o quanto você lutou para ter esse dinheiro disponível para o investimento. Então, o que se espera é que você não improvise com o seu dinheiro, né? O que se espera é que você faça um planejamento adequado, sabe exatamente onde você está pisando, com segurança, consistência, para obter aí os lucros desejados, né, nesse mercado promissor que é o mercado de leilão de imóveis, certo? Então hoje aqui nós aprendemos sobre a importância do edital, citamos alguns pontos que você deve necessariamente observar nos editais de leilões de imóveis, tanto judiciais quanto extrajudiciais. Tá certo? Essa semana ainda nós vamos voltar aqui com mais uma aula tratando do tema leilões de imóveis. E não se esqueça, a nossa meta é dobrar o valor investido a cada 12 meses. A cada período de 12 meses, dobrar o valor investido até que a gente adquira definitivamente a liberdade financeira. Um abraço a todos, uma boa semana e até a próxima!